Olá, tudo bem? Hoje o assunto que eu quero tratar com vocês é uma comparação dos três documentos, talvez os três documentos mais importantes nas atividades dos profissionais de saúde e segurança do trabalho, que são o PPRA, o LTCAT e o laudo de insalubridade. Eu tenho visto no Face, no YouTube e em outras mídias, algumas pessoas fazendo comparações entre principalmente o PPRA e o LTCAT. E de tudo que eu vi, sempre senti que estavam incompleto, que faltava ali traçar mais diferenças e mais semelhança entre esses documentos. Então, o que eu quero conversar com vocês são as semelhanças e as diferenças entre o PPRA, o LTCAT e o laudo de insalubridade. Vamos traçar essas diferenças e semelhanças em três aspectos. Num primeiro momento, vamos fazer uma análise da fundamentação legal de cada um desses documentos. Quais são as leis que exigem a elaboração desses documentos? Na segunda parte, vamos estabelecer as igualdades, as semelhanças e as diferenças na sua fundamentação técnica. E no último e terceiro momento, vamos analisar os objetivos de cada um desses documentos. Tá ok? A minha ideia de tratar desse assunto veio com uma conversa que eu tive com uma colega profissional da área de segurança e saúde no trabalho, em que ela demonstrou para mim uma preocupação de que teria que elaborar um orçamento para a realização de um LTCAT para uma determinada empresa da área de saúde, para informar a essa empresa os graus de insalubridade em cada local de trabalho e, com isso, a empresa ter ciência da obrigação ou da desobrigação no pagamento do respectivo adicional de insalubridade. Aí, então, eu disse para a colega de que o LTCAT não tem como objetivo legal fornecer à empresa essa informação da obrigação ou da desobrigação do pagamento do adicional de insalubridade. O LTCAT é um documento que tem outros objetivos, que nós vamos ver adiante nas análises que faremos desses três documentos. E ela ficou surpresa, essa colega, de que até então o conhecimento dela era de que o LTCAT tinha por objetivo informar a empresa das insalubridades existentes no local de trabalho para o pagamento do respectivo adicional. Então, vamos analisar cada um desses documentos para que todos os profissionais, os iniciantes principalmente, ou aqueles que estão aí em atividade, mas que têm um conceito equivocado desses três documentos, então esses profissionais devem rever esses conceitos aqui com a gente, tá certo? Vamos lá, vamos em frente. Ok, então nesse primeiro momento vamos conversar sobre a questão da fundamentação legal de cada um desses documentos. Qual a lei que obriga a empresa a elaborar esses documentos? Primeiro, nós temos que estabelecer que existe, no nosso caso, do nosso estudo, as obrigações trabalhistas e as obrigações previdenciárias. Nós temos que aprender a separar essas duas obrigações. As obrigações trabalhistas são aquelas que estão lá na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. É o direito do trabalho que cuida desse assunto. E a legislação previdenciária é a legislação do INSS, que obriga as empresas a cumprir com determinados assuntos
a elaborar determinados documentos, como, por exemplo, o LTCAT e o PPP. Então, é legislação previdenciária, é o direito previdenciário que trata desse assunto, tá certo? O primeiro documento da nossa análise é o nosso velho e conhecido PPRA, o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. É um documento da legislação trabalhista. Está lá nas normas regulamentadoras, na NR9. E lembrando que as normas regulamentadoras, elas regulamentaram a Lei 6.514 de 1977, que, por sua vez, modificou o capítulo 5º do CLT. Então, a Lei 6.514 alterou o capítulo 5º da CLT, que trata de segurança e saúde no trabalho, e aí, depois, tudo isso foi regulamentado pelo que nós conhecemos hoje, que são as normas regulamentadoras, não é? E a NR9, então, uma legislação trabalhista, exige da empresa a elaboração do PPRA, o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Né? Ok? Muito bem. E o LTCAT? O LTCAT, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, é uma exigência da legislação previdenciária. É o INSS que exige que as empresas elaborem o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. E a exigência está lá na Lei 8.213 de 1991, lá no capítulo que trata da aposentadoria especial. E nós veremos logo adiante tudo isso com mais detalhes, tá certo? Em terceiro lugar, nós temos o laudo de insalubridade. O laudo de insalubridade, não existe uma exigência legal de que a empresa elabore esse documento. A empresa, ela pode elaborar por iniciativa própria, solicitar a um profissional da área de segurança do trabalho para que venha até o seu ambiente, faça uma análise dos locais de trabalho e diga para a empresa se ela tem a obrigação ou não do pagamento do adicional de insalubridade, conforme o risco existente nos locais analisados, tá certo? E essa questão da insalubridade, a definição do grau de insalubridade e da obrigação de pagar, a gente tem também lá nas perícias judiciais do trabalho, né? Onde o perito vai até a empresa, faz as análises qualitativas ou quantitativas dos locais de trabalho e diz para o juiz, existe a condição de insalubridade. E o juiz aí, com base no laudo pericial e em outras informações dentro do processo, vai garantir ao empregado o direito do adicional de insalubridade ou não, conforme for o laudo pericial. Muito bem, entendido? Legislação trabalhista, a NR9, legislação previdenciária, o LTCAT. E o laudo pericial, ele é uma exigência, vamos dizer assim, da legislação trabalhista, né? Dentro das reclamatórias trabalhistas, considerando toda a fundamentação legal e técnica da NR15. Entendido essas diferenças legais desses três documentos? Ok. Então, agora, no próximo assunto, vamos tratar dos aspectos técnicos de cada um desses documentos, tá certo? Vamos adiante? Vamos falar, então, do nosso velho conhecido
PPRA, o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais? Antes de entrarmos no assunto, quero lhes dizer que eu tenho um curso online em videoaulas para a elaboração do PPRA passo a passo, onde eu te ensino você a elaborar o PPRA de qualquer empresa, de qualquer atividade. Te ensino de uma maneira bem fácil, bem tranquila, que em poucas horas de aula você fica doutor em PPRA. E nesse assunto ainda eu fico muito triste quando eu vejo estudantes de segurança do trabalho e profissionais já de segurança do trabalho lá no Facebook e nas redes sociais pedindo modelos de PPRA. Então, isso é feio para um profissional, né? Você tem que aprender a elaborar o seu PPRA, tá certo? Muito bem, vamos ao que interessa. Já falamos na parte anterior que o PPRA faz parte da legislação trabalhista. Lá na CLT, no capítulo 5º, que trata de segurança e saúde no trabalho, em um determinado artigo, exige que a empresa elabore o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, o PPRA. E toda a forma, toda a metodologia, todas as exigências para a elaboração do PPRA estão lá na NR9, não é? E a NR9, então, ela vai exigir que você faça o reconhecimento dos riscos existentes nos locais de trabalho. Num segundo momento, você faça a avaliação, você faça a quantificação qualitativa ou quantitativa dos riscos existentes nos locais de trabalho. E, num terceiro passo, você faça o monitoramento, o controle desses riscos. E agora, para que serve então? Qual é o objetivo? Qual é o fundamento do PPRA? O PPRA, o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, é um programa de gestão, de administração de riscos ocupacionais. Toda a metodologia da NR9, ela nos leva ao gerenciamento dos riscos existentes nos locais de trabalho. E esse gerenciamento, o conceito da NR9, é bem simples e é conhecido, né? Subdivide-se em reconhecimento, análise, avaliação e o controle desses riscos ambientais. E todo esse gerenciamento, a fundamentação técnica, tem por objetivo fazer a prevenção de acidentes e prevenção de doenças no trabalho. Aqui eu abro um pequeno parênteses para dizer que tem muita gente por aí que se engana achando que no PPRA nós devemos somente fazer avaliações dos riscos físicos, químicos e biológicos. Então, isso é um engano. Eu ensino sempre de que o PPRA ele é parte abrangente de todas as outras práticas que a empresa tenha para fazer a prevenção da segurança e da saúde no trabalho. E lá na NR9 está descrito, então, que o PPRA, fazendo parte integrante desse conjunto mais amplo de iniciativas que a empresa tenha para a prevenção da saúde e da segurança, o PPRA deverá estar integrado com todas as demais normas regulamentadoras e específica e principalmente com a NR9, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então, o objetivo principal do PPRA é levantar as informações dos riscos ambientais, fazer a avaliação desses riscos e depois o monitoramento disso tudo. E essas informações
serem repassadas para o médico coordenador do PCMSO, para que o médico, dentro dos aspectos da medicina do trabalho, faça a prevenção, faça o controle através das metodologias da medicina do trabalho. Então, há sempre uma união, há uma unidade do PPRA e do PCMSO, que o objetivo principal é a proteção da saúde e da segurança da integridade física do trabalhador, tá certo? PPRA, NR9, legislação trabalhista, objetivo, o gerenciamento, a gestão das condições ambientais no trabalho. Combinado? Ok? Vamos adiante, então, agora para uma análise do LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Agora, nós vamos tratar do LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque de todos os documentos, este é o mais complexo de todos. E para que você entenda, que você compreenda e saiba elaborar um LTCAT, você tem que, antes de tudo, conhecer um pouco da legislação previdenciária. O LTCAT é uma exigência da legislação da Previdência Social. É a Previdência Social que exige da empresa que ela mantenha, que ela elabore o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. E qual é o objetivo, qual é a razão, por que o INSS... Por que a legislação previdenciária exige que a empresa elabore esse laudo? Vamos aqui já fazer uma pequena ligação do LTCAT com o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. O PPP também é um documento da Previdência Social que contém informações do ambiente de trabalho, dos riscos ocupacionais que o empregado estava exposto. Agora, qual é a finalidade? Por que o INSS quer saber dessas informações? Por que o INSS quer saber sobre os riscos ambientais a que o empregado contribuinte estava exposto? Qual a razão? E eu já adianto um pouquinho aqui agora, então, que a razão disso tudo é um dos benefícios da Previdência Social. É a aposentadoria especial. Vamos falar da aposentadoria especial já já. Mas antes, eu quero que você entenda um pouco do direito previdenciário. É até interessante que os profissionais de saúde e segurança do trabalho, principalmente os profissionais de segurança do trabalho, os técnicos em segurança do trabalho, os tecnólogos em segurança do trabalho e os engenheiros de segurança do trabalho conheçam da legislação previdenciária para a elaboração do PPRA, no caso, os engenheiros e os médicos, né? E os profissionais técnicos em segurança e tecnólogos para, naquele treinamento dos membros da CIPA, a NR5 exige que seja tratado da legislação trabalhista e previdenciária com os membros da CIPA, né? Muito bem. Então, é o seguinte, legislação previdenciária. A Previdência Social, toda ela, é embasada em duas leis, somente duas leis. São duas leis editadas em 1991. A lei número 8.212/1991 e a lei 8.213/1991. São somente duas leis
que tratam de toda a organização da Previdência Social. Parece simples, né? Mas não é. Veja bem, a Lei 8.212/91 é a lei dos custeios da Previdência. É a lei que estabelece da onde vem a arrecadação, da onde vem o dinheiro para os cofres da Previdência. E lá, então, dentre várias fontes de custeio, a que a gente mais conhece é aquele percentual que é descontado do salário do empregado e vai para a Previdência, né? A empresa, ela cumpre com outro valor muito maior do que o empregado. Todos os valores são calculados em cima da folha de pagamento, do valor da folha. O empregado contribui com um percentual do seu salário. E a empresa contribui com um percentual muito maior em cima, calculado sobre o valor total da folha de pagamento. Então, esses são apenas dois das fontes de receita da Previdência Social. Você sabia que quando você vai assistir o futebol lá do seu time do coração, no valor do ingresso que você pagou, existe um percentual que vai para a Previdência Social? Verdade. Então, no ingresso do futebol, existe um percentual que vai para a Previdência. No ingresso do cinema, no ingresso do teatro, INSS vai lá e pega um pouquinho para os seus cofres. Quando você constrói a tua casa, ou quando você comprou a tua casa pronta, sobre o valor total da construção, o INSS leva um bom pedaço, um bom valor a título de contribuição para o INSS. Então, a Lei 8.212, ela relaciona todas essas fontes, todos os custeios, de onde vem o dinheiro para compor o cofre da Previdência. É muito dinheiro, tá? Muito bem. Agora, o que fazer com esse dinheiro? Para onde vai essa montanha de dinheiro? Então, a Lei 8.213 de 91, ela trata, regulamenta os benefícios da Previdência. Para onde vai esse dinheiro? Então, são vários os benefícios, né? Em relação ao salário maternidade, ao benefício do auxílio doença, ao auxílio acidentário, o auxílio reclusão. Então, são vários os benefícios da Previdência Social que ela paga para os contribuintes. E no estudo aqui do LTCAT, o que nos interessa é um tipo de aposentadoria. A aposentadoria, de uma forma geral, é um dos benefícios da Previdência. Agora, são vários os tipos de aposentadoria. Nós temos, primeiro, a aposentadoria por invalidez, nós temos a aposentadoria por idade, temos a aposentadoria por tempo de serviço e a que nos interessa para o estudo do LTCAT é a aposentadoria especial. Então, a Previdência Social garante aos trabalhadores um tipo de aposentadoria especial que está diretamente relacionada com o seu ambiente de trabalho, com os riscos ocupacionais naquele ambiente de trabalho. Podemos dizer, então, dependendo da insalubridade, dependendo do que faz mal para a saúde do trabalhador, a Previdência concede o benefício da aposentadoria especial. Então, existem algumas exposições, algum tipo de ambiente de trabalho, que uma vez o trabalhador exposto àquele risco,
ele tem o benefício de se aposentar antes dos demais trabalhadores. Então agora eu vou te explicar o que é o SAT, o Seguro Acidente do Trabalho. O seguro acidente do trabalho é aquele direito que todo trabalhador tem de receber o benefício do auxílio acidentário em casos de acidente ou de doença do trabalho, ok? Muito bem. A empresa recolhe sobre o salário do trabalhador e recolhe para o INSS um determinado percentual a título de seguro contra acidentes do trabalho. A empresa custeia esse seguro, a empresa paga como se fosse um seguro acidentário que você faz num banco, numa seguradora. Só que esse é o seguro da Previdência, ok? Todo mundo conhece, né? O seguro acidentário. E esse seguro, ele varia de 1 até 4%. Quando é que a empresa recolhe 1%? Quando o grau de risco da empresa é o grau 1, aquele lá da NR4. Quando o empregado trabalha numa empresa do grau de risco 2, no comércio, por exemplo, a empresa recolhe 2% sobre o seu salário, manda para o INSS a título de SAT, Seguro Acidente do Trabalho. Se você trabalha numa indústria, grande parte das indústrias, a maior parte das indústrias é 3%. E, dependendo da indústria, a empresa recolhe 4%. Agora tem um detalhe, é 1, 2, 3 ou 4% quando o empregado não tem o direito, não está exposto a nenhuma daquelas condições que possam lhe garantir a aposentadoria por 15, 20 ou 25 anos. Então, você trabalha em condições normais, vai se aposentar com contribuição de 30 ou 35 anos agora, ou vai se aposentar por idade, é 1, 2, 3 ou 4. Se você trabalha no comércio, grau de risco 2. Se você trabalha na administração, grau de risco 1. A empresa recolhe 1%. Trabalha num supermercado, comércio, grau de risco 2. Trabalha numa indústria, a grande maioria das indústrias, grau de risco 3, a empresa recolhe 3%. Trabalha numa indústria um pouco mais perigosa, vamos chamar assim, com mais condições de insalubridade, mais condições de periculosidade, grau de risco 4, a empresa paga 4%. Agora, o problema é o seguinte, se você trabalha em condições especiais que lhe garante a aposentadoria por 25 anos de contribuição, aquela aposentadoria especial, a contribuição que era de 3% passa para 6%. Então, a empresa vai ter mais uma despesa de 3% a título de seguro contra acidente de trabalho, ela passa a pagar 6%. Se o empregado trabalha em condições insalubres que lhe garantam a aposentadoria especial por 20 anos, a empresa que pagava 3% passa a pagar 9%. Veja só, de 3% para 9%, a empresa vai pagar para o INSS, sobre o salário do empregado, o SAT. Só que agora, o SAT vai além, porque essa pessoa tem o direito à aposentadoria especial. Se as condições de trabalho garantem ao empregado a aposentadoria especial por 15 anos, aquela contribuição que era de 3% passa para 12%. Então, é a empresa bancando o custeio
da aposentadoria especial. E isso tudo tem que estar relacionado no LTCAT. Então, o risco que se corre, o erro que a gente mais percebe, são profissionais que elaboram o PPP, o LTCAT, são profissionais que elaboram o LTCAT sem ter conhecimento desses detalhes da contribuição, a título do SAT, do Seguro Acidente do Trabalho. E elabora equivocadamente, não mostra para a empresa, olha, você tem um empregado que ele tem o direito à aposentadoria especial com 25 anos de contribuição. Então agora você tem que passar a tua contribuição de 3% para 6%. E o profissional que elabora o LTCAT não traz essa informação no seu laudo. E a empresa simplesmente pega aquele LTCAT e guarda numa gaveta. Quando o empregado vai se aposentar, ele pede o PPP. Aí o que a empresa faz? Pega aquele LTCAT, extrai aquelas informações, joga para o PPP e o empregado dá entrada na sua aposentadoria especial. O INSS, vamos imaginar que o INSS conceda, dê o direito à aposentadoria especial para esse empregado, só que o INSS vai até a empresa ou pega no seu sistema lá todas as contribuições da empresa e verifica que ela sempre só pagou 3% a título de SAT, quando deveria ter pago 9%. Agora pense no tempo, nos meses todos que a empresa deixou de recolher 9% e recolhia 3%. Em cima de tudo isso, vem multa, vem juro. É um caminhão de dinheiro que a empresa passa a dever porque não foi alertada lá atrás, anos passados, quando um profissional elaborou um LTCAT e não informou dessas condições para a empresa. Então, o LTCAT, ele é muito mais do que um documento para dizer que existe condição insalubre no local de trabalho. O objetivo do LTCAT, fique bem claro isso, é fornecer informações à Previdência de condições existentes nos locais de trabalho que possam garantir ao empregado o direito à aposentadoria especial, seja por 15 anos, por 20 anos ou por 25 anos de contribuição, ok? O LTCAT não tem objetivo de dizer para a empresa, olha, você tem que pagar insalubridade por ruído, você tem que pagar insalubridade por isso, você tem que pagar insalubridade por aquilo. Não. O LTCAT, o objetivo dele, vou repetir, é fornecer ao INSS informações das condições ambientais de trabalho que dão ao empregado direito à aposentadoria especial. Ok? Entendido o que é o LTCAT? Entendido a diferença do LTCAT para o PPRA? Muito bem. Eu não vou entrar aqui num pequeno detalhe, que lá no decreto 3048 tem um dispositivo que diz mais ou menos assim: as pequenas empresas, as microempresas, podem usar o PPRA no lugar do LTCAT. Pequenas empresas, você não precisa elaborar o LTCAT e o PPRA. O INSS aceita o PPRA da empresa desde que tenha sido feito seguindo os mesmos padrões do LTCAT, os mesmos padrões que o decreto 3048 exige para o LTCAT. Tem que ter as quantificações, tem que ser assinado por profissional superior, de curso superior, ou engenheiro de segurança ou médico do trabalho, ok? Muito bem. Vamos adiante agora, no próximo passo, falarmos sobre o laudo
de insalubridade. Combinado? Vamos lá. Muito bem. Agora vamos dar continuidade nessa última parte, falando de dois tipos de laudos. O laudo de insalubridade judicial e o laudo de insalubridade extrajudicial. O laudo judicial de insalubridade é aquele que acontece dentro de uma ação trabalhista, quando o empregado, na sua ação trabalhista, pede o pagamento de um suposto direito ao adicional de insalubridade. Então, nesse caso, o juiz nomeia um perito, esse perito vai até a empresa, faz uma análise do local de trabalho do empregado e vai elaborar um laudo, é o laudo pericial de insalubridade. Nesse laudo, o perito pode constatar a existência de uma condição insalubre e depois o juiz, com outras provas relacionadas principalmente com a entrega e o uso e a eficácia dos equipamentos de proteção individual, vai dizer na sentença se o empregado tem ou não tem o direito ao adicional de insalubridade. Então, a fundamentação do juiz para a sentença, além das provas que constam nos autos, provas documentais, provas testemunhais, o juiz se utiliza do laudo pericial, o laudo judicial, ok? Por outro lado, nós temos também o laudo de insalubridade extrajudicial. A empresa contrata um profissional de sua confiança para esse profissional fazer uma análise dos locais de trabalho e elaborar um laudo dizendo quais os setores existe a insalubridade, qual o risco existente e qual o percentual de pagamento a ser feito para os empregados, e tudo também relacionado com os equipamentos de proteção coletiva, os equipamentos de proteção individual, ao uso dos EPIs, né? Então, é o laudo extrajudicial. Lembrando que o laudo judicial só pode ser elaborado por engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. O laudo extrajudicial, da mesma forma, também só pode ser elaborado por profissional de nível superior, engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Então, estes são os dois últimos documentos que nós tínhamos para analisar nesse conjunto aí do PPRA, do LTCAT e o laudo de insalubridade. Portanto, voltando lá, aquela minha amiga que estava preocupada em elaborar um LTCAT para informar a empresa se tinha ou não a obrigação de pagar o adicional de insalubridade para os seus empregados, o documento que ela deveria elaborar, que deve ser elaborado, é esse último, é o laudo técnico extrajudicial, laudo técnico de insalubridade extrajudicial. A própria empresa é quem pede, quem solicita a elaboração desse laudo. Convido a todos vocês para acessar o meu blog, é esse que está aqui, www.tstblog.com.br. Lá você vai encontrar bastante assunto sobre higiene ocupacional, sobre perícia judicial. E no outro site, no www.periciasdotrabalho.com.br, você encontra tudo sobre os cursos de perícia judicial do trabalho em todas as cidades pelo Brasil. Quiser fazer uma solicitação de um curso na sua cidade, entre lá, contato@periciasdotrabalho.com.br. E também você pode me visitar lá na fanpage da Consultec, nesse link que está aqui, ó. Ou então as páginas
da Perícia Judicial do Trabalho e do Treinamento de Segurança do Trabalho. Me procura lá no Face, o Zeca Beldes. Eu tenho muito prazer em adicioná-lo como meu amigo virtual. Quem sabe um dia desses nos encontramos em algum curso presencial por esse Brasil afora. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Tchau.